Boa noite, seja bem-vindo ao nosso tempo com a Palavra de Deus. Que bom que você está conectado com a gente, que bom que você está com a gente para esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Que bom que você está com a gente nesse momento em que nós adoramos o Senhor e depois vamos abrir a sua Palavra. Eu quero convidar você a abrir em Hebreus, capítulo 12, mas antes nós vamos orar e vamos pedir a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, porque o Senhor está sempre conosco, e queremos te dar graças porque neste tempo separado para adoração ao Senhor, nós cremos que o Senhor se faz presente na vida de cada um de nós. Por isso eu te peço, Deus, visita cada lar, se faz presente em cada lar, onde as pessoas estão reunidas para ouvir a palavra do Senhor e para adorar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós pudemos expressar o nosso amor ao Senhor, cantando louvores ao teu nome. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ser alimentados, queremos pedir que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos edifique, nos dê forças para caminhar hoje, esta semana, durante todo o ano que nós temos pela frente. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante o ano de 2020. Nós enfrentamos lutas, batalhas, mas o Senhor nos acompanhou, nos livrou de todas elas. E agora, Senhor, nós queremos na palavra do Senhor encontrar esperança para continuar. Na palavra do Senhor nós queremos encontrar esperança e novas forças para enfrentar as novas lutas e batalhas que virão pela frente, confiando que a vitória é do Senhor, e a vitória do Senhor é a nossa vitória, porque nós andamos com o Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração, que a tua palavra faça sentido para a nossa vida, que a tua palavra nos inspire e nos fortaleça e encha o nosso coração de fé e esperança. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema que nós estamos trabalhando nesta nova série é não desanime nem desista. Esta mensagem é para você. Essa mensagem é para cada um de nós. E para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 12. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Me acompanhe então nessa leitura. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Nesta passagem, nós vamos ver o autor aqui da carta aos Hebreus nos apresentando uma cena inspiradora.
uma cena que realmente nos inspira e nos encoraja. Primeiro porque aqui, no versículo 5, ele fala das palavras de encorajamento que Deus nos dá. Deus nos encoraja. Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você desista dessa caminhada, dessa jornada. Por isso, o autor aqui da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta uma cena inspiradora. E ao mostrar para você essa cena, ao destacar os elementos dessa cena, a minha intenção é que você olhe para a palavra de Deus e comece este ano de 2021 animado. A minha intenção é que você comece o ano realmente entusiasmado com Deus e com aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nas mensagens anteriores, nós vimos alguns aspectos deste texto, alguns aspectos desta passagem. Mas hoje, nestes primeiros versículos, eu quero mostrar para você que os primeiros versículos desse capítulo são fundamentais para nós entendermos o capítulo todo. Para nós tirarmos uma compreensão de todo o capítulo 12. E ver como o capítulo 12 traz uma mensagem de encorajamento para nós. Mostra que Deus está com o seu povo. Que Deus não abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que nós ficamos mais olhando assim, admirados com a situação, com as dificuldades, o Senhor está ao lado do seu povo. O Senhor está ao lado daqueles que o invocam e que desejam caminhar com Ele. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que nós vamos encontrar aqui no início do capítulo 12. No capítulo 10, nós vemos o autor falando de perseverança. Ele termina o capítulo encorajando os seus leitores a serem perseverantes. Por quê? Porque os que perseveram são aqueles que são salvos. E os salvos são aqueles que permanecerão no caminho de Deus, sem desanimar nem desistir. Então ele faz uma ligação, entra no capítulo 11, e o capítulo 11 tem aquilo que nós chamamos a galeria dos heróis da fé. O capítulo 11, ele apresenta exemplos de pessoas que viveram pela fé em meio ao sofrimento. Ele nos apresenta o exemplo de pessoas que confiaram em Deus e por causa da sua confiança em Deus, eles perseveraram, eles continuaram no caminho, eles não desistiram das lutas. E aí então nós chegamos no capítulo 12. E o capítulo 12 nos encoraja a perseverar, apresentando agora Jesus como o maior exemplo de perseverança. Primeiro, ele mostra a história de vários homens e mulheres de Deus que não desistiram, que creram, que confiaram em Deus, que permaneceram firmes, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dificuldade. E aqui ele nos apresenta Jesus como o exemplo maior. Jesus é o maior exemplo. Como é que ele faz isso? Como é que o autor desenvolve esse tema? Ele descreve uma cena muito conhecida pelas pessoas daquele tempo, uma cena muito familiar àqueles que estavam acostumados a ver as competições esportivas na Grécia, e que eram muito populares naquele tempo. E ele vai escrever então, ele vai mostrar a cena de um atleta, a cena de um atleta olímpico, a cena de um atleta que corre na maratona. E através desta cena, em cada elemento desta cena, ele nos traz uma lição. E eu queria destacar aqui alguns elementos dessa cena. A cena é de um atleta que é um competidor da maratona, isto é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. É uma corrida de longa duração. E nesta cena,
nós vamos ver alguns elementos que trazem para nós lições para a nossa vida espiritual. E eu quero que você venha comigo, vamos olhar para esta cena, vamos deixar que essa cena se forme na nossa mente, para nós podermos entender melhor este texto. O primeiro elemento que compõe essa cena do atleta olímpico é a galeria dos vencedores do passado. O versículo 1 começa dizendo assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Ele está falando aqui, essa multidão de testemunhas, é uma multidão de pessoas que são referência para nós. São homens e mulheres de fé. São aqueles homens e mulheres de fé que ele citou no capítulo 11. São pessoas que nos inspiram, porque essas pessoas já correram a sua corrida, já tiveram a sua vida com Deus, e nesta vida eles viveram intensamente, eles buscaram a Deus, buscaram a vontade de Deus, eles quiseram ser fiéis a Deus, eles correram, completaram a sua corrida, e nós agora, é a nossa vez. Nós agora estamos nessa corrida, nós agora estamos nessa competição. Então, ele traz essa nuvem de testemunhas para dizer o seguinte: inspire-se nas pessoas do passado, olhe para elas, olhe para aqueles que viveram pela fé e enfrentaram sofrimentos sem desanimar, olhe para eles, eles foram vencedores. Por quê? Porque eles não desistiram diante do sofrimento. Eles nos inspiram. Mesmo sofrendo e sendo perseguidos, eles enfrentaram tanta coisa, testemunhando que Deus é fiel, que a vida deles, a jornada deles, tudo aquilo que eles fizeram, são uma inspiração para a nossa vida. Essa multidão de testemunhas, essa galeria dos vencedores daquela prova, como se fosse uma galeria dos medalhistas da maratona. Essa nuvem de testemunhas é como se eles estivessem dizendo: não desanime, nem desista. E eles têm autoridade para transmitir a nós esta mensagem, porque eles não desanimaram nem desistiram. Diante do sofrimento e diante da morte, eles permaneceram fiéis a Deus e andaram com Deus. A vida deles e a atitude deles no sofrimento trazem para nós uma mensagem. A palavra testemunha aqui, nuvem de testemunhas, testemunhas. A palavra aqui é mártir. Mártir, isso significa que essas pessoas deram testemunho da vontade de Deus, mesmo tendo que enfrentar a morte. Elas permaneceram, elas prevaleceram. Diante da morte, elas não desistiram. E elas continuaram afirmando que vale a pena andar com Deus, que vale a pena servir a Deus. Essa nuvem de testemunhas, na verdade, como talvez possa parecer a alguns, não é uma plateia que está nos aplaudindo no estádio, mas pessoas que nos inspiram. Agora, nesse tempo de pandemia, eu vi alguns jogos de futebol pela televisão, e eles colocaram ali fotos de torcedores. Encheram a arquibancada com fotos de torcedores, porque os torcedores não podiam estar ali. Então, de um lado, as fotos dos torcedores, mas tinha um outro lado que eles colocaram jogadores famosos, jogadores que foram campeões, técnicos que foram campeões, e eu entendi qual era a ideia. A ideia é porque num jogo, o time sem torcida, o time sempre espera o incentivo da torcida, mas a torcida não estava ali. Mas quando os jogadores olhavam para a arquibancada, eles pensavam: olha aquele jogador, olha aquele técnico, olha aquelas pessoas, eles jogaram aqui nesse time, eles foram campeões, eles venceram, só que eles não estão mais aqui, agora é a nossa vez. E a ideia é que olhar esses vencedores seria um motivo de encorajamento para aqueles jogadores. É essa ideia
que aparece aqui no texto de Hebreus 12. É como se nós olhássemos para a arquibancada e os grandes heróis, os nossos grandes heróis da competição em que nós estamos participando, os grandes medalhistas, aqueles que venceram, todos aqueles que venceram no passado, a foto deles está lá, e quando nós olhamos, nós pensamos, o tempo deles passou, eles fizeram bem tudo aquilo que eles tinham que fazer, mas agora é com a gente, agora é a nossa vez. Quando nós olhamos então para esse texto, nós entendemos que nós fazemos parte dessa história, que nós fazemos parte de uma história de fé, que muitos de nossos irmãos viveram no passado, que muitos de nossos irmãos viveram a sua fé ativamente, que muitos de nossos irmãos viveram a sua fé com alegria, viveram a sua fé e enfrentaram sofrimentos, enfrentaram a morte, mas eles não desistiram, eles não desanimaram, eles se apegaram a Deus, e eles continuaram até o final, muitos até a morte, dizendo, vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar com Deus, ainda que algumas coisas na nossa vida não deem certo, ainda que nada dê certo nessa vida, continue, não desanime, não desista, servir a Deus vale a pena, sempre valerá a pena. E como é que nós olhamos para essa galeria de pessoas que correram no nosso lugar? Como é que nós olhamos para essa galeria de pessoas que serviram a Deus heroicamente? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, e quando nós olhamos para a história, nós encontramos gente que amou a Deus, gente que serviu a Deus com amor, com alegria, com perseverança, gente que não desistiu, por mais difíceis que fossem aqueles tempos. Nós vamos encontrar gente testemunhando que vale a pena servir a Deus neste mundo, mesmo nos momentos difíceis. Nós vamos encontrar essas pessoas em toda a Bíblia. E vamos encontrar essas pessoas em toda a história. Pessoas que amaram a Deus, que quiseram andar com Deus e que foram fiéis a Deus, testemunhando que vale a pena andar com Deus. Olhe para o exemplo dessas pessoas. Olhe para o exemplo de todos aqueles que são citados aqui no capítulo 11. Abraão, Moisés, Davi e tantos outros. Olhe para eles, mas olhe principalmente para Jesus e não desanime, nem desista. Então o primeiro elemento dessa cena do atleta se preparando para a corrida, para uma corrida de longa duração, é a galeria dos vencedores. Um segundo elemento dessa cena que eu queria compartilhar com você é a vestimenta do atleta. Olha que interessante, o versículo 1 diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha. O corredor, aquele que vai competir, seja o velocista, seja o maratonista, ele usa o mínimo de roupas possíveis. E agora houve o desenvolvimento de tecidos especiais, que são mais leves, que não absorvem o suor, que não ficam pesados durante a corrida. O atleta, ele usa a roupa mais leve possível, o calçado mais leve possível, porque essas coisas, se pesarem, vão atrapalhar o atleta na sua competição. O peso faz cansar, o peso faz perder desempenho, o peso oferece resistência. Alguns autores dizem que os atletas gregos na maratona, eles corriam completamente nus, para que não houvesse absolutamente nada que os retardasse, nada que impusesse alguma resistência ao seu desempenho. Você não vê um corredor olímpico correndo de mochila. Ao contrário, eles usam ali uma camiseta sem mangas, toda furadinha, mais leve possível. Assim é a roupa do corredor. E o versículo 1 diz assim: para deixarmos de lado o que atrapalha.
Se a vida cristã aqui é comparada a uma competição de corrida, o peso desnecessário pode ser alguma coisa na nossa vida que atrapalha o nosso desempenho, a nossa caminhada com Deus. Ele fala de duas coisas aqui que atrapalham. Primeiro, o excesso de peso. Segundo, o pecado. Esses são os dois pesos que impedem o nosso desempenho na nossa jornada espiritual, na nossa corrida de fé. O atleta, ele tinha que seguir uma dieta rigorosa e um treinamento rigoroso. A vida cristã está sendo comparada aqui a uma corrida de resistência. É uma longa corrida. Não é uma corrida de velocidade, mas uma corrida de resistência. E para conseguir completar a prova, a gente tem que deixar de lado o que atrapalha. E eu pergunto para você, tem alguma coisa atrapalhando a sua corrida? Tem alguma coisa atrapalhando a sua jornada de fé? Você está carregando pesos desnecessários? Você vem acumulando cargas desnecessárias para a sua jornada? A primeira coisa que ele fala, portanto, é o peso. O que seria o peso que a gente tem que desvencilhar? O peso são coisas que não são necessariamente ruins. Às vezes são coisas boas que nós trazemos para a nossa vida, mas que pesam. Tem coisas que tiram você da competição. Tem coisas que são pesos desnecessários e elas não são necessariamente coisas ruins. Às vezes são coisas boas. Podem ser compromissos que você faz, hábitos, relacionamentos até, mas que tiram você da vontade de Deus. Tudo aquilo que tira você da vontade de Deus, ainda que seja uma coisa boa, não é mais uma coisa boa, é um peso desnecessário, é o peso extra, que vai atrasar você, que vai fazer você cansar, e talvez você não consiga terminar a prova. Mas em segundo lugar, ele fala do pecado. O pecado é um outro tipo de peso, e o texto não especifica qual é o pecado. O texto não diz porque o texto vai se encaixar na sua vida e na minha, na vida de qualquer pessoa. O pecado muitas vezes se manifesta através das nossas escolhas erradas, através de concessões erradas que fazemos. Aquele pecado que você talvez esteja carregando, o pecado que te cansa, o pecado que te causa desânimo, o pecado que atrasa você. Já era para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo há muito tempo, mas qual é o pecado que está atrasando você? Qual é o pecado que está impedindo você de ser uma pessoa cheia de Deus? De ser uma pessoa que manifesta o caráter de Deus na sua vida, no seu dia a dia? O que é que você está carregando aí? Qual é o peso extra que você carrega? Se você quer completar essa prova, precisa deixar de lado aquilo que atrapalha, para você não desanimar nem desistir. Mas o texto nos apresenta um terceiro elemento desta cena do atleta na competição de resistência. A competição em si, a prova em si. O versículo 1, ele ainda diz assim: continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Ele fala da corrida marcada para nós. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma corrida de resistência. Nós precisamos aprender a resistir a tantas coisas que tem no nosso caminho. E para completar essa prova, você precisa de esforço constante. Você precisa de motivação constante. Tem que continuar correndo. Não pare. Aconteça o que acontecer. Vai haver obstáculos. Haverá obstáculos nessa caminhada. Algumas partes do caminho são mais difíceis. Talvez algumas partes do percurso seja na areia. Você já tentou correr na areia? Talvez outra parte do percurso tenha grandes pedras para você ficar pulando, desviando. Haverá obstáculos nessa caminhada. Vai ter cansaço.
Vai ter momentos que você vai dizer, puxa, estou cansado demais, não sei se eu aguento. Vai ter momentos que você vai sentir dor nos músculos, dor nas articulações. Vai ter momento que você vai sentir vontade de desistir. Vai ter momentos que você vai dizer assim, eu não estou aguentando mais essa luta. Mas você deve continuar correndo a corrida que Deus marcou para você. A nossa jornada de fé, a nossa vida espiritual, a nossa jornada de fé é uma corrida que Deus marcou para mim e para você. Por isso, nas horas mais difíceis, não desanime nem desista. Faça como aquele atleta que quando acaba toda a energia, você não sabe como, ele encontra mais energias e continua e não desiste até cruzar a linha de chegada. Um quarto e último elemento desta cena que eu queria compartilhar com você é a concentração do atleta. No versículo 2 ele diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: conserve os olhos fixos em Jesus. Conserve os olhos fixos em Jesus. O atleta precisa se concentrar na prova. O atleta precisa se concentrar na meta. Ele precisa olhar para onde está a linha de chegada. Ele não fica olhando para os aplausos. Ele não fica olhando o passarinho passar. Ele não fica se distraindo com outras coisas. Ele se concentra. Ele olha para a meta. Ele só tem um pensamento naquela hora. Ele só tem um pensamento: correr e vencer e dar tudo de si. Concentração. O atleta precisa se concentrar na meta e na prova. Fixar os olhos é manter o foco, é não se distrair, é não olhar duas coisas, é uma só: foco. Foco. Mas o nosso alvo é Cristo. Cristo é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Nós queremos ser como Jesus. Deus quer que a gente seja como Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo mais inspirador. Nós queremos ser como Ele. Além disso, é por meio dele que a nossa fé começa. A nossa fé começou por meio de Jesus. Ele é o autor da fé. Ele tornou a fé possível. É nele que nós devemos crer. A vida cristã só é possível quando cremos em Jesus. Eu olho para Ele e minha fé é fortalecida. No meio dos sofrimentos, no meio das tempestades, no meio das dores, nas horas mais difíceis da vida, eu olho para Ele e eu tenho esperança, eu sou fortalecido, eu sou encorajado. Ele é o autor da fé, mas Ele também é o consumador da fé. Ele não apenas gera fé no meu coração, mas Ele vai levar a minha fé até o final. Ele vai me conduzir nessa jornada de fé. Ele viveu pela fé, Ele praticou a fé, Ele foi obediente ao Pai, Ele levou a nossa fé ao seu cumprimento, por causa da alegria que lhe foi proposta, de nos ver salvos e reconciliados com Deus. Ele suportou a cruz, Ele sofreu vergonha, Ele sofreu dor, Ele não desistiu. Assim, Ele consumou a nossa fé. O plano de Deus foi completado, o plano de Deus foi consumado. Ele nos dá essa fé, Ele coloca essa fé no nosso coração, Ele aperfeiçoa essa fé em nós e Ele nos ajuda a continuar correndo. Os heróis que estão no capítulo 11 viveram e morreram pela fé, sem alcançar a concretização da promessa. Mas o texto diz que eles viram essa promessa de longe. Olha o versículo 39 do capítulo 11. Diz: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco
elas fossem aperfeiçoadas. Jesus concretizou a redenção. Ele morreu por mim e por você. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele recebeu o castigo que os nossos pecados mereciam. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele nos trouxe vida eterna. Ele tornou a salvação possível. Você que está me ouvindo, se você não está salvo ainda, venha para Jesus, creia nele. Entregue sua vida a Ele. Ele torna a fé possível. É Ele que vai colocar fé no seu coração. É Ele que vai capacitar você nessa jornada. Ele vai lhe dar a salvação. E a salvação em você vai te acompanhar. E não vai deixar você desistir em toda essa corrida. A fé se cumpre em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, não desanime, nem desista. Ele está com você. Ele não te abandona. Ele vai caminhar com você nessa jornada. Mas, olhando para esta cena do atleta, com todos os seus aspectos, o texto nos conduz a uma conclusão. No versículo 3, ele diz o seguinte: pensem no sofrimento dele. Pense, considere atentamente, reflita. Ele sofreu a vida toda. Jesus sofreu desde o seu nascimento. Quando ele nasceu, tentaram matá-lo. E durante toda a sua vida ele foi perseguido. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi julgado injustamente, ele foi chicoteado, sofreu a tortura da cruz, foi humilhado, morto e sepultado. Não foi fácil para Jesus. Em Isaías 53, versículo 3, falando do Messias, profetizando sobre a vinda de Jesus, ele diz: varão de dores, que sabe o que é sofrer. Esse é Jesus. Você está sofrendo? Você sabe como é difícil sofrer? Jesus sabe o que é sofrer. Ele é o varão de dores, que sabe o que é sofrer. E o texto está dizendo: pense nisso. Pare para pensar um pouco nessas coisas. Pense em todo o sofrimento de Jesus. Pense nisso e você não vai desanimar nem desistir. Ele sofreu tudo o que sofreu. E venceu. Jesus é o vitorioso. Se você perseverar assim, todo esse sofrimento que você está enfrentando vai valer a pena. Persevere. O que fará esse sofrimento valer a pena é você não desistir durante o sofrimento. Tudo que Jesus passou é para que você não desanime nem desista. Ele sofreu para te conquistar. Ele sofreu para te arrancar do reino das trevas e trazer para o seu reino de luz. Tudo que ele fez foi para te alcançar. E ele te alcançou para que você não desista no meio do caminho. É como se Jesus dissesse, quando o autor aqui aos Hebreus diz assim: pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. E ele conclui dizendo: assim vocês não desanimem nem desistam. O que eu creio que está na mente do autor aqui é o seguinte: é como se ele estivesse vendo Jesus, olhando para ele, num momento de grande aflição, num momento de grande dificuldade. Talvez você que está me ouvindo está passando por um momento de grande aflição. Talvez você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas que hoje está passando por um momento de grande dificuldade. Por um momento que você faz perguntas e não encontra respostas. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil e há momentos que você pensa assim: meu Deus, esse é o momento mais difícil da minha vida. Eu nunca passei por uma situação tão difícil como essa. Aqueles irmãos a quem o autor desta carta escreve estavam passando por um momento assim difícil. Um momento de perseguição feroz. Grande dificuldade. E o autor nos descreve essa cena.
é como se ele visse Jesus olhando para ele e dizendo assim: não vai ser fácil, eu sei, eu já passei por isso. Então, o que eu posso te dizer é: não desanime, nem desista. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a orar comigo, colocar o seu coração, a sua vida diante de Deus. Senhor, nós estamos aqui. Muitos dos que estão nos ouvindo e nos assistindo e acompanhando esta mensagem são pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Talvez nem todos. É possível que haja pessoas que a dificuldade é pequena, ainda dá para levar. Outros talvez dificuldade nenhuma. Estão glorificando ao Senhor porque está tudo em paz. Mas, Senhor, certamente há pessoas que estão passando por um tempo de grande dificuldade. E eu quero pedir, Senhor, que esta mensagem entre no coração destas pessoas. Que elas pela fé possam ter a visão do Senhor Jesus dizendo: não vai ser fácil, eu sei, eu já passei por isso, mas não desanime nem desista. Senhor, que possamos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que se entregou por nós, aquele que sofreu os piores sofrimentos, sofrimentos físicos e espirituais, mas ele não desistiu. Senhor, que olhando para Jesus, a nossa fé seja renovada, o nosso ânimo seja renovado, a nossa esperança seja renovada, para que a gente não desanime, para que a gente não desista desta jornada, para que a gente não desista de andar com o Senhor, para que a gente não desista de ter esperança. Senhor, por favor, toma a Tua palavra, aplica ao nosso coração, aplica a nossa vida, aplica a nossa realidade e nos ajuda a continuar nessa corrida, perseverando, mesmo com o cansaço, com o desânimo, com a dor, que nada nos faça desistir. Por isso, Deus, que os nossos olhos estejam no Senhor, que a gente não tire os olhos do Senhor para olhar outras coisas, e que a gente possa terminar a nossa jornada como Paulo, que disse: completei a carreira, guardei a fé, a recompensa, a coroa da justiça está me esperando. Que nós possamos também correr a carreira que está proposta para nós, caminhar na vida cristã com resistência, com perseverança, com fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nem mesmo a cruz o fez desistir, aquele cuja vida e cuja mensagem nos encoraja a não desanimar, nem desistir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.